Luan, você já sabia que meu espírito já foi aperfeiçoado? Como assim? Onde você aprendeu isso aí? Aonde? Estudando a lição. Fala, gente, chegamos então ao vídeo da quarta-feira. O vídeo da quarta é o momento hipertexto que precisamos definir a palavra-chave da semana, que a palavra-chave é, olha só, espírito. Vamos lá, Felipe, conte para nós aí o que você acha sobre essa palavra. Eu acho que toda vez que quando a lição ela fala sobre uma palavra, né, do hipertexto que a gente tem na semana, a gente voltar para a origem, a etimologia daquela palavra. E aí eu estava pesquisando sobre a origem, e espíritos vem do latim, que é espíritus, que quer dizer sopro. E quem foi que deu o espírito, quem deu esse sopro pra gente? Foi Deus. O próprio Deus. Então a gente tem que estar linkado muito nisso, né? Que no começo da tirinha era, mas é o espírito, é o Gasparzinho, é o tal. Mas só tem um que dá esse espírito, que dá esse fôlego. E esse espírito não é um fantasminha, é o espírito que está dentro de nós. Isso aqui é carnal, tudo isso aqui acaba. Mas tem algo dentro de nós que nos faz diferente. Que é quando a gente entra dentro do nosso quarto, quando a gente decide amar o nosso inimigo. Esse respiro. A gente tem que ser respiro para as outras pessoas também, porque tem gente nesse ambiente muito sufocante. A gente tem que dar um pouco desse nosso fôlego que Deus deu pra gente, e de forma simbólica ali a gente tem que espalhar para as outras pessoas, porque o momento que a gente vive hoje nessa terra é muito sufocante. Legal, eu anotei aqui que também tem a ver com o registro da vida. Então, conforme nós conversamos essas últimas lições aí, nós lemos versículos bíblicos que se tratavam disso, que os espíritos são os registros de vida da pessoa. Então, além do fôlego de vida, essa palavra também significa isso. E além disso, então, do momento hipertexto, hoje é então a recomendação de leitura. O livro está no nosso cenário e gostaria que o Felipe estivesse pegando aqui agora para falar um pouquinho sobre ele. Felipe, comente o nome, o autor, por que você gosta desse livro e por que as pessoas têm que ler esse livro. Esse livro aqui é a Oração da Noite. É de uma pastora americana, não é ligado nada a CBB ou algo do tipo, mas é um livro cristão que virou do best-seller. Ele foi lançado em 2021. O que conta esse livro? E é muito interessante porque essa pastora, ela perdeu o pai e o filho durante a pandemia. E é até interessante que durante a introdução, a sinopse desse livro, ela fala o seguinte: olha, leitor, eu provavelmente vou acabar esse livro antes do final da pandemia. Eu não sei o que vai acontecer. Então imagina que a gente está lendo um relato de alguém que estava vivendo a pandemia, que perdeu pessoas que amava, certo. Não sabia ainda o que o futuro esperava, porque a pandemia para alguns ia durar 2 semanas. Durou 2 anos. Verdade. E a gente ainda vive resquícios disso. Sim. E aí, essa pastora, ela fala assim: eu tive que reaprender a orar. Esse livro, Oração da Noite, ele conta muito esse processo do que essa pastora, que a gente tem muito esse lance. O pastor, ele sabe como orar, ele não tem problema com fé, não tem problema familiar, não tem problema nenhum. Mas pessoas, a gente, provavelmente nessa pandemia, a gente teve pastores de outras igrejas, a gente teve pessoas que perderam pessoas que amavam. E aí, nesse processo de acreditar em fé, como que funciona isso? Então, esse livro conta muito sobre esse processo de se redescobrir, esse processo que muitas vezes, à noite, deixa a luz de Deus muito mais clara. A gente tem que entender isso, porque quando você liga uma luz, quando está tudo claro, é fácil. Agora imagina pegar o fósforo e acender essa luz que é Jesus Cristo, quando está tudo de noite. Então esse livro conta muito sobre esse processo da oração, que é um processo litúrgico que tem que ser diário ali pra gente. Legal, Felipe, me dá aqui. É bem bonita a capa dele, ó, é uma janela sendo aberta num quarto escuro. Então, esse livro aqui, pelo que eu abri aqui as páginas dele, parece ser um livro de leitura fácil, né? Os textos, as palavras são bem grandes, ele tem umas separações aqui. É um livro, então, que é interessante, que conta um fato real, certo? Uma história real, e pode estar te ajudando nesse processo. E com certeza, como tem ligado, né, sobre o assunto imortalidade, vai ajudar muitas pessoas a encontrarem a luz no meio da escuridão. Então, a oração da noite, recomendação do Felipe. Tamo junto e até o vídeo de amanhã.